Agora sim. Bom dia, pessoal. Que sufoco, não deu certo do jeito que eu queria e que a gente tentou, não foi, Fê? Não foi, não deu certo. Mas vamos lá. O Fernando do Centro Espírita Zil da Gama está conosco. Eu queria que vocês nos dissessem se vocês estão nos acessando, não é? Vamos ver, escreve um comentário aí para ver se vocês estão conseguindo nos enxergar. Então, não, pessoal. Mas vamos lá. De qualquer modo, vocês vão entrando aí no Face e a gente vai Foi uma começar. pessoa lá tem um olhinho ali, tem um do lado. Tem alguém Ah, visualizando. já tem, Esse um aqui tem uma pessoa. já tem alguém olhando, não é? Vamos lá então. A gente vai começar com a nossa prece para depois a gente começar a nossa conversa fraterna, tá bom? O Fernando vai fazer a prece para a gente. Então vamos assim, nos serenando, entrando em contato com a espiritualidade amiga da Casa Caminhos da Luz, agradecendo por mais uma oportunidade neste dia onde se comemora essa festa religiosa tão importante para a humanidade, que a gente possa, Senhor, nessa manhã de reflexões, levar reflexões para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, aproveitar as lições que Cristo nos deixou na nossa vida, para entender tudo o que se passa no dia a dia, na nossa sociedade atualmente, pedindo sempre o amparo da espiritualidade, o acolhimento, a intuição, a inspiração para que todos nós possamos aproveitar esses minutos aqui de reflexão e que saiamos aqui dessa reunião melhores do que iniciamos. Pedimos, Senhor, fique conosco e que assim seja, graças a Deus. Bom dia, Andréia. Vamos ver então se a gente consegue transmitir para vocês depois aí de uma maratona, tá? Então, a nossa proposta hoje é a gente falar um pouco sobre a Páscoa, sobre essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, essa situação desafiadora para as nossas vidas, e falarmos também se existe ou não, segundo a visão do Espiritismo, se existe ou não uma conexão entre a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, quer dizer, o verdadeiro significado da Páscoa e tudo isso que a gente está vivendo, tá? Bom dia, Marisa, o pessoal está entrando agora, e é importante que a gente esteja aí, né, todos nós sintonizados de coração, sintonizados com Jesus nesse momento, tá bom? Muita paz aí para vocês, aí nos vossos lares. E começando a nossa conversa, a gente vê que o comércio desvirtuou muito, não é, Fernando? Hoje a Páscoa significa ovo de chocolate, dar ovinhos para as crianças que ficam felizes, os adultos também, não é? Sim. E esse comércio todo que envolveu como todas as festas religiosas, especialmente o Natal, que a gente vê muito, não é? Elas foram tomadas, né? Vamos pensar assim, tomadas pelo comércio, por essa vida nossa material, e é uma judiação porque isso termina desvirtuando o verdadeiro sentido. Então é bom que a gente, né, nós os cristãos, a gente faça muita questão de voltar para o eixo, voltar para o verdadeiro significado dessas festas religiosas que nós temos aqui no nosso planeta, no mundo judaico-cristão. Então, começando, legal a gente estar lembrando para vocês, quem já leu lá o Velho Testamento, quem leu um pouco de Êxodo, quem leu um pouco de Gênesis, tem lá o significado da Páscoa do ponto de vista judaico, dos judeus. Só que assim, gente, a Páscoa já era uma festa religiosa bem antes até mesmo da era mosaica, quando era comemorada uma festa, né, daquele pessoal da agricultura, né, aqueles nômades, quando eles faziam uma plantação, a Páscoa ela era comemorada como uma festa de alguma religiosidade, vamos pensar 7, 8 mil anos atrás, já eram comemoradas festas em louvor, né, ao nascimento das plantações, né, a fertilidade da terra, a possibilidade da colheita ser muito abundante. Então, aqueles povos nômades, né, eles já comemoravam, agricultores nômades, eles já comemoravam
essa abundância de vida que aparecia na terra. Mas trazendo para o mundo judeu, não é? Trazendo nas raízes do judaísmo, né? A Páscoa ela começa bem antes, não é? Vamos começar do começo. A origem foi o seguinte: o Abraão, ele tinha, o Jacó ele tinha alguns filhos. E José era um dos filhos do Jacó, o mais inteligente, o que mais se destacava, e se destacava também por uma questão até religiosa. O José era um médium muito inteligente, um médium muito perspicaz. E ele tinha, né, pelo pai, o pai por ele, né, Jacó tinha por José uma certa predileção, o que fez com que os irmãos de José tivessem muitos ciúmes dele. E o José, ele tinha uma mediunidade onírica, que era uma mediunidade profética, então ele sonhava muitas coisas, e ele tinha a capacidade não só de sonhar, né, e de traduzir aquele sonho para a vida prática, para a realidade, tá? Então ele decifrava esses sonhos, e isso tudo foi fazendo com que cada vez mais os irmãos o fossem rejeitando e armaram contra ele uma cilada, tá? Então, o que os irmãos de José fizeram? Deportaram ele da terra onde eles viviam, que era Canaã, para o Egito. Então, daí que começa toda a história, tá? E aí, o José, ele ficou muitos anos lá no Egito, teve uma série de coisas que aconteceram, até que no final eles terminaram se reencontrando, os irmãos e ele, e se reconciliaram. Mas isso tudo, não é, gerou, né, um grande êxodo de muitos israelitas, né, muitos judeus, para a terra do Egito. Eles foram para o Egito, muitos e muitos e muitos, já mesmo com a liderança de José, e em seguida foram ficando como escravos ali dos faraós, tá? Os israelitas, eles foram sendo escravizados cada vez mais. Então, o povo hebraico foi escravizado por 400 anos, gente. Imagina, né? E o faraó começou a perceber que eles se reproduziam, não é? Eles tinham famílias, e eram famílias numerosas, as famílias dos judeus. E aí o faraó começou, né? Os faraós, mas especialmente um deles, depois de 400 anos de escravidão, começou a ficar muito incomodado com aquele povo todo, e eles tinham uma vivência completamente diferente, eles acreditavam na existência de um único Deus, não é? Não eram idólatras, eram pessoas de muita fé e de muita religiosidade. Isso tudo, o faraó começou a se sentir muito ameaçado com aquela situação, e ele ordenou que todos os filhos meninos, nascidos do sexo masculino, nascidos de mulher hebraica, deviam ser mortos. Nossa, dá uma olhada, não é? O tamanho já do despotismo desse faraó, tá? E aí, a Bíblia conta lá no Êxodo que o povo hebreu recebeu, não é, de Deus uma inspiração. Por quê? Foi justamente no momento em que o faraó estava mandando matar os meninos, Deus, né, segundo a Bíblia, Deus enviou para aqueles egípcios 10 pragas. Então, buscando o quê, gente? Eles chamam de pragas, né? Na Bíblia está escrito como praga, mas a gente sabe que Deus ele não privilegia um povo e mata o outro. Isso não faz sentido, tá? Mas o que seriam aquelas pragas? Seriam chamamentos, né? Seriam momentos em que aconteciam coisas de dores, de sofrimento, parece que acontecem na nossa vida. Para quê? Para que a gente tenha um despertar. E aí, naquele momento, eles realmente começaram, né, a ter uma série de chamamentos, mas e para que serviam esses chamamentos, essas pragas do Egito ali? Para que aquele faraó pudesse ser pressionado a libertar os hebreus, para que eles pudessem sair do Egito e ir para onde eles quisessem ir, que era para Canaã, buscar uma terra que eles diziam que era uma terra prometida, né? Mas os egípcios não obedeciam. Então, a última praga foi uma praga maior, né? Foi mais grave, né? A 10ª praga, que era uma calamidade, não é? Nela, o que aconteceu? De repente, né? Diz a Bíblia que os lares egípcios foram invadidos pelo anjo da morte. Todos os filhos meninos, especialmente os primogênitos, deveriam morrer.
e tinha um mal súbito aqueles meninos e começaram a morrer, né? E aí a gente vê lá na Bíblia, né, que quando o filho do faraó ele morre, aí o faraó resolve libertar aquele povo. Mas antes disso, esse anjo da morte chegava em todos os lares. O que acontece? Lógico que se sentiram ameaçados com essa doença súbita também os israelitas, né, o povo hebreu. Mas o anjo inspirou os médiuns hebreus a que entendessem que teria uma prática que poderia evitar esse anjo da morte chegar até lá. Tá? E aí, gente, o significado da palavra Páscoa é Pessá, que significa pular ou passar por. E aí, o que significa? O que significa isso? Significa que aquele anjo da morte não viria naquele lar, né, que fizesse a seguinte prática. Deveriam eles, não é, os hebreus, trazerem para dentro de lar um cordeiro, um cordeirinho que pudesse viver ali com a família, ficar com a família uma semana inteira, né, convivendo aquele bichinho tão lindo e delicado, convivendo a semana inteira com aquela família. E aí, naquele dia que fosse o último dia daquela semana, que começasse no domingo, aquele cordeirinho ali, com as crianças e a família toda, criando vínculos, né, de carinho com aquele cordeiro, na sexta-feira, aquele cordeiro deveria ser sacrificado. E à medida que ele fosse sacrificado, o sangue dele, o sacrifício dele deveria libertar as crianças, os meninos da morte. Por quê? Porque, segundo essa orientação que eles disseram que receberam, aquele sangue deveria ser passado no portal da casa, melava lá um determinado instrumento que eles tinham, parecendo uma vassoura, e melava com sangue e marcava o lar com aquele sangue. O que significa que, na hora que aquela praga, aquela doença, aquele anjo da morte, como eles diziam, chegasse naquela casa, as casas que estivessem marcadas pelo anjo, né, pelo sangue do cordeiro, essas casas seriam libertas. E aí a gente fala, nossa, Nancy, mas que história comprida, o que tudo isso tem a ver? É lógico que a gente sabe que tem uma série de metáforas nessa história, mas o mais interessante é a gente observar aqui, a Páscoa, né, quer dizer, o anjo da morte pularia aquela casa, mas o que precisaria? Precisaria que aquele grupo tivesse tivesse aberto mão, né, tivesse deixado que aquelas criaturinhas tão lindinhas que eram os cordeiros fossem sacrificadas, e aquilo representava uma dor, né, de perda, mas ao mesmo tempo uma libertação. Aqueles lares eram poupados de perder o menino da casa, né, mas esse cordeiro deveria ser sacrificado, não é? Esse cordeirinho, e com isso a gente vê, né, que no entardecer dessa sexta-feira o animal sendo sacrificado, não é? Era uma Páscoa, porque aquele anjo pularia aquela casa. É uma passagem, passava por ali, mas não chegava ali para fazer aquela criança adoecer, tá? Então, ao mesmo tempo, para o judeu, a Páscoa é uma experiência de dor e de libertação, não é? Eles perderiam o cordeiro, mas salvariam os meninos. Esse é o significado da Páscoa para os hebreus. E para os cristãos, gente? O Fernando vai falar um pouquinho aí para a gente. Gente, parabéns pela explanação em si. Então, para o cristianismo, a Páscoa se reveste de muitos símbolos, né? A gente que tem uma tradição cristã bastante forte aqui no Brasil, e o país é um país bastante católico, né? A gente tem alguns rituais, a gente chama inclusive de Semana Santa, e muitos desses símbolos os judeus carregam de verdade, e isso repercutiu no cristianismo. Não foi à toa que a passagem do Cristo, a crucificação e a ressurreição, o dia que a gente comemora hoje, se passou nesse período, Páscoa. E nosso objetivo aqui é talvez tentar linkar essa presença do Cristo na nossa vida. E fazendo os estudos essa semana, a Páscoa tem para os cristãos basicamente não, grandemente dois significados, né? O primeiro dele é a ressurreição, que a gente consegue enxergar
basicamente domingo, o domingo de Páscoa que a gente chama hoje, né? É o terceiro dia depois do Calvário, depois que Jesus foi crucificado, o dia de voltar à vida, né? Jesus Cristo morreu na sexta-feira da Paixão e no domingo, no terceiro dia, Maria de Magdala, Maria Madalena, vai ao túmulo lá e lá ela tem um encontro com Jesus. O que isso nos traz? Né? Nos traz muitas coisas. Eu gostei porque eu fiz um estudo aí no A gente livro estudou bastante. no livro Boa Nova, no capítulo 22, chama a mulher e a ressurreição? Fala de Maria de Magdala, mas eu gostei de um trecho desse capítulo, e o 25 fala da última ceia, também vale a pena a leitura. Desse capítulo do 22 é importante porque fala que a comunidade dos discípulos de Jesus, aquelas pessoas que estavam com ele dia a dia, durante 3 anos, jantando, estava tendo os ensinamentos diretos, vendo as maravilhas do Cristo, ela entrou em dúvida, entrou em desânimo, ela quase que perdeu a fé, ela se enfraqueceu depois da morte do Cristo na cruz. Os apóstolos, os discípulos se perguntaram: puxa vida, se Cristo era tão poderoso dessa forma, como que ele permitiu ser alvo de zombaria, ser crucificado junto a dois criminosos, entendeu? Era na visão deles, naquele momento, ainda com a dor da perda, da crucificação, da humilhação. Era uma humilhação que o Filho de Deus tivesse se rebaixado a tal ponto, da zombaria, da crucificação, a dor, a humilhação, ele que tinha feito tão grandes feitos, né? Eis que no terceiro dia, Maria de Magdala vai ao túmulo de Jesus e ela vem com a grande notícia, né? Depois os apóstolos têm aquele momento de recusa, de rejeição, de não acreditar, né? Mas depois Jesus aparece para eles também. O importante é que Humberto de Campos nos traz nesse capítulo 22, é que a partir por isso a gente costuma falar que Jesus venceu a morte. Mesmo eles tendo contato com tudo isso, o Cristo redivivo, o Cristo ressuscitado, voltando ali no corpo perispiritual, trouxe para eles sim a certeza De que a morte não existe. Entendeu? E a partir dali eles ganharam, diz Humberto de Campos, novo ânimo no trabalho cristão que eles fariam dali por diante, ao ponto de se sacrificar. Sacrificar é uma palavra interessante que a gente sempre toma um lado negativo, né? Os apóstolos, os discípulos e todos os seguidores do Cristo, né? Os cristãos do primeiro século se sacrificavam pelo Cristo. Sacrificar tem o lado de tornar sagrado, né? Que a sua passagem, a passagem de cada um deles, depois daquele momento de Jesus redivivo, Jesus ressuscitado, eles entenderam no coração e na vida de cada um deles, de Pedro, Tomé, Maria de Magdala, todos eles, que a vida de cada um deles seria feita sagrado, não seria de reclamação, de dúvida quanto à fé, de dúvidas com o alto, com Deus, porque Jesus se mostrou ali. Jesus venceu a morte literalmente. Que isso nos traz também no dia de hoje, falando um pouquinho do que a Nancy falou no começo, que antes, numa época pagã, a Páscoa era também uma festa para comemorar a agricultura. Lá no hemisfério norte, na parte de cima aí do mundo, lá na parte do norte, interessante que a Páscoa é na primavera, né? Acaba-se o inverno, vem a primavera. Olha como isso nos diz também bastante coisa. Que mesmo com os invernos da vida, o gelo, a dificuldade, o sofrimento, a vida sempre renasce, a vida ressurge, a possibilidade de crescer, de frutificar, que foram que os discípulos fizeram depois da vinda do Cristo. Por isso o dia de hoje é tão importante para algumas igrejas, e os espíritas não comemoram, não fazem nenhum ritual diferente, mas é importante que os espíritas falem, é super importante que a gente fale da importância e dos significados dessa passagem do Cristo, do impacto dessa passagem na vida dos discípulos, e que nós aqui que nos esforçamos e que temos Cristo como modelo e guia, como os discípulos tinham, que nos nossos momentos de se sentir fraco, dar uma fraquejada, que a vida às vezes nos traz uns baques, né? A gente consiga lembrar, né, que Jesus venceu a morte,
que depois da tempestade, depois do inverno rigoroso da vida, a primavera sempre ressurge. Né? Eu gostaria de trazer uma outra reflexão, antes de passar para a Nancy de volta, que para os hebreus a Páscoa foi a liberdade também do Egito, né? Da libertação do Da Egito. libertação do Egito, né? E a passagem do Cristo, a passagem pela cruz, também, além da ressurreição, ela traz para a gente a liberdade. Lembram que João Batista, ele diz em certo momento, trazendo a ideia do Cordeiro, Do Cordeiro, que Jesus é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo? Olha só que profundo isso, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo. E foi ali, levado à cruz, sacrificado. Ele não tirou nossos pecados. A partir de hoje, cada um de nós, nenhum de nós está resolvido os pecados. Mas olha só como ele, acabei de falar aqui, nosso modelo e guia. Antes de Jesus, qual era o nosso parâmetro, o nosso exemplo de quem a gente seguiria, entendeu? Jesus veio para mostrar que a gente tem que vencer o egoísmo, vencer o orgulho, que ainda é bem presente na nossa vida. E toda a passagem de Jesus aqui sobre o planeta, enquanto estava aqui em carne, né, dizia muito disso, né, de vencer o orgulho principalmente, né, de ser caridoso. Essa palavra não existia na época dele, mas de ir ao encontro das dificuldades do próximo, independente de quem fosse o próximo. Jesus estava com prostitutas, estava com leprosos, estava com pobres, estava com ricos. Jesus não fazia distinção. Quem precisasse, Jesus acolhia. O que Jesus ensinou em toda a sua passagem aqui é a gente vencer o nosso orgulho. Mas o que isso tem a ver com liberdade? Que às vezes a gente se prende ao nosso orgulho. Na nossa casinha mental, a gente acha que isso é o que vai nos levar à felicidade. E Jesus propõe para a gente uma felicidade diferente. Uma libertação. O alcançar o reino dos céus, como ele diz em inúmeras passagens aí do Evangelho, só vai se concretizar quando a gente se libertar das amarras do orgulho, às vezes ainda muito disfarçadas na nossa vida, de interesse, de apego, né? Talvez o que a gente vai falar daqui a pouquinho, de possessão, essas coisas. E Jesus veio para nos libertar. Por isso que a gente aprende, a gente estuda, a gente fala de Evangelho, a gente tenta vivenciar. Porque a gente entende que Jesus é o nosso libertador, salvador, como alguns dizem. Por isso a importância desse momento também. E é muito interessante, né, Fernando, que quando João cita que Jesus é o Cordeiro de Deus, tá? Não é mais aquele cordeirinho, aquele animalzinho que vai para dentro da casa da família judia para libertar os meninos da morte. Isso tem uma simbologia muito grande, uma metáfora muito profunda nisso. Porque depois Jesus vem e ele também, né, como um cordeiro, como um ser altamente pacificador e pacífico. Porque o cordeiro é um animalzinho muito pacífico, muito resignado, muito assim amoroso, que tem assim aquele instinto até interessante, porque é um animalzinho altamente dócil. E Jesus, quando ele vem, e João cita, né, que ele é um Cordeiro de Deus, porque realmente ele é um representante da passividade, do pacifismo, não passividade, mas da paz, né, um príncipe da paz. E aí, a Páscoa, ela é um momento recheado de espiritualidade. Por isso que eu falo, meu Deus do céu, vamos acabar com essa coisa do comércio. Isso não significa. Vamos ensinar as nossas crianças o que é o sentido da Páscoa. Vamos falar para as crianças, tudo bem, tá lá na televisão, vai ganhar o ovinho de Páscoa, mas vamos sentar com a criança, vamos contar essas histórias para as nossas crianças, porque a gente precisa modificar esse mundo. Nós precisamos transformar esse planeta. Está na hora, gente. Está passando da hora, não é? A gente precisa perceber. E a Páscoa é um momento recheado de espiritualidade, de sentimentos, de experiências de Deus, não é? Plantar Deus no coraçãozinho das nossas crianças e alimentar essa planta divina aqui dentro de nós, tá? Porque Jesus, ele veio e ele conviveu, não como cordeirinho de uma semana, ele conviveu 3 anos diuturnamente com os discípulos, ele pescou com os discípulos, ele jantou na casa do Pedro, ele fez evangelho no lar na casa
da sogra do Pedro. Então, assim, ele amou profundamente e ele se fez amado por aqueles discípulos, especialmente por todos aqueles que conviveram com ele, não só os que se tornaram apóstolos diretos dele, mas todos aqueles, né? E depois desse convívio amoroso, gente, para quem quiser, vai lá em João, capítulo 17, Evangelho de João, nossa, a hora que Jesus faz a prece na última ceia, antes da crucificação. É lindo demais, aquela prece é de chorar. Eu fico emocionada. Ontem à noite, novamente, eu peguei para ler, para a gente se inspirar, para estar falando aqui com vocês. E assim, essa promessa que Jesus faz, né? Então, ele fala algumas coisas nessa prece, ele avisou que ele ingressaria no plano, na pátria espiritual. Ele, naquela última ceia, ele fala: olha, mais um momento e não estarei mais convosco, pelo menos em corpo físico, não é? E essa despedida dolorosa dele significa o quê, gente? Uma porta, abriu uma porta para o conhecimento da imortalidade. Isso que o Fernando estava falando, lembrando Maria de Magdala, né? Que a gente até sente aqui a espiritualidade conosco, nos inspirando, porque é muito lindo. Essa é a grande meta da nossa vida, a gente não acreditar em morte. Por isso que nós fizemos o link aqui na nossa reflexão, a gente já vai fazendo o link entre a pandemia e a Páscoa. Vamos pensar assim, a despedida dolorosa de Jesus, a despedida dolorosa daquele cordeirinho foi o quê? Abriu uma porta para o conhecimento da imortalidade. A Páscoa foi justamente o ressurgimento, tá? Do Mestre Jesus nesse corpo espiritual para trazer o que para nós, gente? A ideia de que os homens encarnados na Terra, Deus trouxe para a gente a ideia de que nós estamos encarnados temporariamente, tá? Mas existe um ressurgimento, uma ressurreição no sentido de ressurgimento, tá? Todos nós, a gente não vai ficar no túmulo, gente. É muito dolorido, não é? Quem está hoje com os seus amados no hospital, entubados, ou já deram tchau para alguns amados. Vamos resgatar essa ideia lá da Páscoa, da ressurreição do Cristo. Não foi só Jesus que ressurgiu, segundo a Igreja Católica, no terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Maria de Magdala foi lá perfumar aquele túmulo, estava aberto, não é? Estava aberto, a pedra tinha sido removida, ele não estava mais lá. E no momento aquela tristeza que tomou todo mundo, acabou, porque ele vai, né? Quando ele aparece para Maria, ela fala Rabone, que significa mestre. E ele vem, ela vai abraçá-lo e ele fala, não me toque. Quer dizer, ele estava em corpo espiritual, não dava para tocar, ele não estava ali materializado, ele estava ali semi-materializado em corpo espiritual. E ela não tocou. Mas alguns dias depois, 40 dias depois, ele aparece ali numa reunião linda, que estava todos os discípulos ali se reunindo para reorganizar a grande missão de disseminação do Evangelho do Cristo em todas as regiões, como os discípulos foram, né? Por diversas regiões ali na Palestina, atingiram até a Itália, foram para a França. Então, quer dizer, para as Gálias, eles foram, né? E saíram para Roma. Eles estavam fazendo uma reunião e aparece Jesus. E Tomé olha assim e fala, eu não acredito. Aí ele dá a mão e olha, toca a minha ferida. Então, quer dizer, essa certeza da imortalidade da alma é algo que precisamos reacender em momento de pandemia no nosso coração, né, Fernando? Só falar um pouquinho do cordeiro novamente aqui rapidinho, porque além do sangue que os hebreus usaram na porta, né, a carne do cordeiro serviu por um tempo, até que os hebreus foram pelo exército em busca da terra da promissão, né? Por um tempo eles se alimentavam da carne do cordeiro também. Olha só a simbologia disso, né? Cordeiro de Deus que nos alimenta aqui na nossa busca, em busca da nossa terra da promissão, da nossa Canaã, da nossa melhora, entendeu? Que nos alimenta não fisicamente, mas em espírito, em inspiração, em movimento, em ânimo de espírito de verdade, com toda a profundidade. Quando a gente se conecta, a gente vai, olha o Cordeiro de Deus nos alimentando também nessa nossa trajetória pelos exércitos, pelo nosso êxodo, das nossas buscas espirituais. É importante só uma reflexão do Cordeiro. Do Cordeiro, né? Do alimento que Jesus nos oferece. E, gente, nós estamos falando para espíritas ou
simpatizantes da doutrina, não é? Quem parou aí para assistir a gente, ou quem posteriormente vai parar lá no Facebook do Caminheiros da Luz, e o tema chama a atenção. Se você parou para refletir, para nos ouvir, além da nossa gratidão, a gente não pode deixar de compartilhar com vocês a racionalidade do Espiritismo, tá? E lembrando bem que, que o Kardec coloca nos pórticos do Evangelho segundo o Espiritismo a linda frase: fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face, encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o Espiritismo é uma fé, e é uma fé inabalável, mas que precisa ter racionalidade. Por isso, o Fernando e eu também, a gente foi lá no Livro dos Espíritos, porque quando a gente vê uma fase como essa, até nós, os espíritas, a gente fala, nossa, tá muito forte, são 13 meses já, não é? Aqui no Brasil, de pandemia. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo. Imagina, a gente não queria ter sido conhecido, não é? Com essa fama. Mas por que será, gente? A pátria do Evangelho, o coração do mundo, segundo promessas do Cristo. Para nós. Ismael, o anjo Ismael, que é o grande governador aqui do nosso Brasil, é o grande orientador desse nosso país. Abaixo do mestre, Ismael é o representante dele, mestre Jesus, aqui no Brasil. Por que será que nós estamos assim? Vamos lá? Vamos lá no Espiritismo, que é lindo demais a gente aprender um pouco com o Livro dos Espíritos para a gente poder refletir, tá? Então, gente, a gente vai voltar depois naquela prece, vamos lembrar, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, para quem vocês quiserem conhecer, pergunta 737 até a 741. A 741 diz o seguinte, ó: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais, independentes do homem, né? Então vamos imaginar quais são esses flagelos, quanto sofrimento às vezes coletivo aparece no planeta, né? Devem ser colocadas a doença, quer dizer, as pandemias, as endemias, não é? A fome, as inundações, os tsunamis, os cataclismas, né? As intempéries fatais. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, né? Então ele pergunta, né? Será que o homem não tem encontrado na ciência os meios de impedir que isso tudo aconteça? Lógico que sim, né? Ele fala, certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Sim, a humanidade caminha, né? Que não fará, portanto, o homem, o Livro dos Espíritos diz, né? Pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Olha só, né? Parece que uma grande meta é que a gente comece, Fernando, a aliar os nossos sentimentos ao bem-estar dos nossos semelhantes, não é? Fazendo a caridade, a expressão de amor. Parece que a gente tem sentido alguns movimentos aqui nessa época de pandemia, que algumas pessoas têm perdido o emprego, têm passado por dificuldades materiais. A gente tem visto e ouvido isso na televisão, no rádio, e a gente vê algumas ONGs, algumas instituições, algumas pessoas se organizando, alguém comprando um saquinho de feijão a mais na despesa e doando. É importante que a gente use o nosso coração quando a gente vê o nosso irmão, o nosso próximo, passando por dificuldade. Importante Kardec trazer aí da possibilidade que nós, enquanto criação, enquanto humanos, aqui a gente tem de usar a nossa inteligência em favor do próximo, mas ele traz a ciência também. Olha como a ciência foi incrível neste 1 ano de pandemia, e em menos de 1 ano conseguiu vacinas incríveis aí para essa doença, que a possibilidade de fabricação dela ainda é lenta, nossos recursos ainda são limitados. Mas olha só, a gente já tem buscado na ciência desenvolver aí bastante coisa, vários médicos, psicólogos, psiquiatras, aí que o pessoal tem entrado em depressão, o pessoal se dedicando também da maneira que pode para auxiliar como pode, os templos de todas as denominações fechados nesse momento, mas fazendo live. Olha a humanidade se organizando
Por aí é o encontro da dificuldade, da necessidade do próximo. O importante é a gente sentir. É legal, e é bom que a gente, em Espiritismo, a gente fale, meu Deus, mas por que que Deus permite? Né? E o Kardec fez essa pergunta aos Espíritos, né? Com que fim, com que finalidade, com que objetivo fere Deus a humanidade por meio desses flagelos destruidores? E a espiritualidade maior, a falange do Espírito da Verdade, responde o seguinte, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Quer dizer, a gente enxerga tudo da forma material. Ai, meu Deus do céu, mas está tudo ruim, não tem UTI, está desse jeito. É só material que a gente enxerga. Se a gente ampliasse a nossa visão, isso que o Fernando falou, o quantos anos, décadas a humanidade avançou em tecnologia para descobrir vacinas, para descobrir medicações, com essa angústia coletiva, planetária que nós estamos vivendo, né? E ele fala aqui também, isso, porém, frequentemente é necessário para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos, tá? Então, quantas coisas, quantas pessoas aprenderam e nós estamos aprendendo com isso, a gente voltou para o lar, a gente estava todo mundo fora, não é? A gente voltou para o convívio da família, a gente começou a valorizar tanto vovó. Nossa, aquela vovozinha de 85 anos que estava sucateada lá na casa dela, que a gente ia ver só no Natal e no Dia das Mães, quando muito. Nossa, preocupação com os idosos, a preocupação agora da gente higienizar mais as nossas mãos, a gente, de repente, ficar mais atento a uma série de profilaxia que a gente não se importava, não é? E a questão 738 diz o seguinte: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Será, gente, que Deus, o Criador desse universo infinito, não teria outros mecanismos? Ele diz o seguinte: pode, lógico que Deus pode, né? E os emprega todos os dias, gente. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Fernandão vai falar sobre isso. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Novamente são as reflexões do Evangelho que nos fazem enxergar as questões que o Kardec e os Espíritos nos trazem aqui. Que Deus nos criou simples e ignorante, diz lá a Gênesis também, né? Mas diz que cada um de nós somos reflexos de Deus em qualquer parte do universo, né? E como que a gente tem tratado as outras questões aí do universo, né? O bem e o mal está muito ligado como eu tenho tratado o próximo, mas como eu tenho tratado o meu planeta, como eu tenho tratado a oportunidade de estar aqui. Será que eu tenho valorizado o mundo que foi me dado de presente a encarnação para estar aqui? Ou por alguma outra forma, essa pergunta está nos dizendo, eu vou ter que aprender através da dor, e às vezes é difícil falar sobre isso em palestra pública, mas a dor ensina, né? Tem um capítulo do Evangelho que diz o bem e o mal sofrer, né? O mal é remédio, também lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Castigo é uma palavra questionada aí dentro do Espiritismo, mas olha só, através da dor, às vezes da ausência, da possibilidade de ir à praia, eu sinto a saudade que a praia nos faz, de viajar, isso que a Nancy está trazendo, das pessoas, mas olha só, será que eu tenho valorizado o mundo? Às vezes o mundo tem que nos dar uma lição para que a gente aprenda a valorizá-lo melhor, né? A gente poderia ficar horas aqui falando. Conversando sobre esse tema, né? Nossa, então, e os Espíritos ainda complementam essa pergunta, né? Quando Kardec diz, será que Deus não teria outros meios? Aí depois ele ainda complementa, os Espíritos complementam, olha,
Será que de repente será justo isso? Ele ainda pergunta, né? O Kardec é bem didático, né? E ele repete, né? Mas será justo isso? Será que não parece que o homem, diante dessa pandemia, não parece uma perversidade o que está acontecendo, uma maldade que está acontecendo com a gente? E aí os espíritos respondem na questão ainda 738, para vocês irem lá conferir. Livro dos Espíritos, 738. Olha o que ele responde, gente. Durante a vida, olha aqui, essa é uma reflexão boa, prestando atenção. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo, bem pouca coisa é. A gente acha que é tanto, não é, gente? Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos, nós todos, que preexistimos e sobrevivemos a tudo, formam o mundo real. Quando estamos desencarnados, formamos um mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, assim, gente, os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, é bom que a gente passe a ter uma visão mais ampla. A gente só fica aqui nesse planeta por um pouco. Eu costumo dizer, olha, não sei, né? Eu ainda não tenho certeza, certamente, nem vocês que estão me ouvindo, nem o Fernando que está aqui do meu lado. Nós não temos certeza se a gente vai se despedir desse planeta por meio dessa pandemia, desse coronavírus, dessa Covid. A gente não tem certeza. Agora, de qualquer modo, o que a gente pode cultivar é a certeza de que Fernando está aqui do meu lado, eu estou aqui do lado dele. Se algum de nós, esta semana, nos despedirmos desse planeta, a gente só vai mudar de setor. Não é? Nós estamos trabalhando aqui, agora, com o Cristo e pelo Cristo. Nesse corpo encarnado. Se a gente se despedir, a gente vai continuar trabalhando com o Cristo e pelo Cristo desencarnado. Vamos pensar nisso? Isso é difícil, não é, da gente refletir, mas esse é um conhecimento que o Espiritismo precisa reforçar no nosso coração, para que a gente alivie essa tensão, esse medo, essa angústia, Fernando. Exatamente. Acho que... as perguntas são incríveis, se a gente ficar muito tempo nela, a gente... Tem muitas, vamos lá conferir, 737 a 741. Mas superando a pandemia, vamos pensar, Fernando, como será que a gente supera, não é? Olha, vamos olhar, será que unidos, com fé? Sem dúvida, né? O mundo tem mostrado que a união dos cientistas, de quem sabe, dos médicos, das igrejas, mesmo de portas fechadas, mas a tecnologia que nos aparece, cada um dando o que pode para construir pontes até o próximo, na solução desse problema. Né? Porque vocês viram que na pergunta anterior que a Nancy leu, né? Ensinamentos que vos servirão no futuro. Né? Então, que isso tudo está nos ensinando, nos preparando para o futuro, para novos desafios, para um novo jeito de viver, que a gente consiga aproveitar os aprendizados desse inverno, dessa tempestade, dessa época fria, nessa nossa encarnação, que a gente já esteve aqui antes, e que a gente leve isso para a primavera, né? Para quando voltar a florir. Que não seja só um aprendizado de essa ponte não se rompa depois que a pandemia, que todo mundo tiver vacinado, que o vírus estiver sob controle. Que essas pontes até o próximo, até a ciência, até o estudo, até para a eliminação da pobreza, da fome do mundo, que elas se mantenham no mundo. Esse é o grande aprendizado, que as dificuldades, essa pandemia, as outras devem nos ensinar. Esse é o meu grande, e que tem muito a ver com essa proposta de paz, de ressurgimento, de liberdade que a gente falou no início. Né? Então, gente, e pensar que há mais de 2000 anos atrás, o mestre, na despedida dele, ele já previa tudo isso que está acontecendo com a gente. Essa fase de transição planetária, todas essas dificuldades que estão nos envolvendo para nos despertar.
E pensa se não parece que essa prece que ele fez lá, que está em João capítulo 17, se não parece que ele está falando hoje para a gente? Ele diz o seguinte, não é um pedacinho, ele fala, mas agora vou para junto de ti, meu Pai. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Quer dizer, para que nós tenhamos a felicidade de sentir que ele estava indo, mas que a gente também tenha a possibilidade de ir para o Pai. Aí ele fala: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essas palavras do Mestre deixam claro para a gente, nós não somos do mundo. A gente está aqui só por um tempinho. E a gente pretende ficar aqui e fazer o melhor, né? Amar o máximo que a gente possa e fazer o melhor ao nosso alcance. Para quê, gente? Para que a gente consiga sedimentar aqui dentro de nós uma confiança muito grande de que estamos aqui ou lá, mas estamos bem. Os nossos amados que partiram estão bem, tá? Foram se preparar para trazer, para vir de novo para cá de volta, e a gente fica assim, vai para lá e vem para cá, e vai para lá e vem para cá. Se corporifica, ficamos visíveis aos olhos materiais, se descorporifica, ficamos invisíveis, mas ficamos vivos, tá? Então, a Páscoa, gente, é uma celebração de vida, é uma proposta divina para que a gente possa superar toda essa situação que estamos vivendo com o quê? Com os valores essenciais da vida aqui dentro de nós, né? Então, a gente faz uma opção pela vida, a gente faz uma opção muito mais do que coelhinho de Páscoa, e essas coisas todas que são infantis. A gente precisa fazer uma proposta de ressurreição para o nosso coração, tá bom? Aí o Fernando agora fica com as palavras finais. Fê, fala Não, mais. eu gosto daquela passagem do Cristo, quando ele perto de se despedir dos discípulos também, que ele fala para que a gente, que eles, né, eu falo que a gente, mas que eles se amassem uns aos outros como o Mestre tinha nos amado. E outra, ele disse, já redivivo, já ressuscitado, que ele estaria conosco para sempre, até a consumação dos dias ou dos tempos, né? Que a gente não esqueça disso, né? Que o nosso alimento, na nossa caminhada, no nosso êxodo espiritual, recorrer em prece, em inspiração, de elevar o nosso pensamento ao alto, em momentos de dificuldade, né? Que somos humanos, estamos aqui na humanidade, aqui na carne, sentindo a dor, que a gente possa se recorrer daquele que venceu a carne, que venceu o mundo, para nos inspirar, para nos fortalecer nos momentos dos desertos da vida. Acho que são essas as considerações minhas finais. E agradeço demais pela oportunidade. E a gente agora, então, nós vamos unir os nossos corações aos corações de vocês que estão nos vossos lares, buscando a presença linda e maravilhosa do nosso Senhor. Estamos na Casa Maria de Nazaré, fazendo a transmissão aqui da nossa Casa Maria de Nazaré para o Caminheiros da Luz. Vamos lembrar da figura linda de Nossa Senhora, de Nossa Mãe Santíssima. E dizendo: Mestre querido, o Senhor que venceu a morte para nos ensinar que a perda, Senhor, do corpo material é uma necessidade de evolução, de transformação. Mas nós queremos rogar ao teu coração, Senhor, abranda o sofrimento de toda a humanidade, que possamos retirar do nosso coração vibrações de paz, de fé, para todas as criaturas que estão internadas nos hospitais, entubadas, com dificuldade de respirar, se despedindo da matéria ou passando uma fase difícil de luta pela vida. Queremos rogar, Senhor, especialmente pelas filhas, pelas mamães, lembrando da nossa irmã Cristiane, de sua mamãe, que está internada, da nossa Cristiane, frequentadora do Caminheiros da Luz, que possamos enviar uma vibração para sua mãezinha e para todas as mãezinhas, todas as vovós, os vovôs,
os filhos, as filhas, os irmãos, as irmãs que estão internadas e que essas famílias estão sangrando o coração de ansiedade. Vamos assim enviando uma vibração de muita fé nesse dia de Páscoa, de ressurreição, de vida, de abundância, de colheita farta, de libertação da morte. Enviando uma vibração de certeza de que a morte é uma fantasia e de que a vida abundante é a herança sagrada que o nosso Pai nos oferece. E assim então, vamos lembrando da nossa família, cada um de nós, dos nossos amigos, de todas as casas religiosas, e agradecendo a Jesus. Obrigada, Senhor, porque estamos vivos, porque os nossos amados, ainda que tenham se despedido da matéria, estão vivos. E enviando a nossa energia, o nosso coração e a nossa vibração a todos eles, nós dizemos: estamos juntos. Permaneceremos eternamente juntos nos laços de amor. E assim então, nós nos despedimos agradecendo-te, Senhor. Graças a Deus. Um grande beijo a todos. Que Deus possa sim ter envolvido os vossos lares e que vocês possam ter sentido essa energia tão deliciosa. Sim, né? Que a gente tem vontade de ficar aqui o dia inteiro, Sim, né, meu amor? verdade. Nossa, tchau, gente. Um prazer estar aqui. É alegria. Tchau, tchau. Beijo.